dia vamos nós, no momento da palavra, no alimentar-se, porque isso é necessário para a nossa vida. A semana começa e nós já começamos muitas vezes diferente do nosso normal, se dizendo. Muitas vezes o nosso normal, o nosso eu de verdade, muitas vezes é branda, é doce, mas vai ter semanas que eu não espero algo acontecer e de repente acontece. Aí eu já comecei a minha semana de um modo que eu não deveria. E isso vai ter consequências no final do meu dia. No final do meu dia eu estou estressada, no final do meu dia eu já magoei, no final do meu dia eu já feri. Aí aquele ponto que deveria ser só um ponto, ele vai ser o meu tudo. Vão me julgar por aquele ponto. Então nós seres humanos, nós temos isso com a gente. Muitas vezes alguém faz 100%, 99% para nós, mas deixou de fazer 1%. E a gente vamos automaticamente julgar por aquele erro, por aquela situação, que não deveria ser assim. Deveríamos olhar e falar, não, gente, o momento dele, o momento dela foi dessa forma. Só que nós somos muito críticos. Mas nós temos que aprender. Todos os dias, eu digo assim, que todos os dias é um aprendizado. Todos os dias eu aprendo comigo. Aprendo a ser melhor. Errei, aí vou lá, peço desculpa. Mas nós não podemos também nos tornar pessoas que estão sempre pedindo desculpa. Dei um chute na sua canela, ai desculpa. Doutor, você mandei um chute na sua canela, ai desculpa, não. O Senhor disse para aquela mulher adúltera, ele disse, vá e não peques mais. Então ele ali perdoou. E também ele falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, muitas vezes nós atiramos pedra no outro, mas não queremos levar pedrada. Olha como é que nós somos, cheios de nós somos muito, muito cheios de nós. Eu me incluo nisso todos os dias eu procuro aprender comigo, eu sempre falo com os meninos, com meus filhos, eu procuro aprender comigo, porque eu erro mais do que acerto. Eu procuro ser uma pessoa melhor, eu procuro ver, vamos supor, do jeito que eu queria, eu tenho isso comigo, e isso eu carrego desde a minha juventude, ou minha infância, mas eu sempre penso assim, do jeito que eu queria que alguém me tratasse, eu vou tratar. Como que eu quero ser tratada de uma maneira, mas se eu não trato? Se eu não sou educada, se eu sou mal educada, se eu vou pisando por cima dos outros, e depois eu quero um tratamento totalmente diferenciado comigo. É dando que nós recebemos. É perdoando que nós somos perdoados. Olha como que é. Primeiro em mim, depois para você. Vamos nós na palavra. O provérbio de hoje é 19, 6, 7. Muitos buscam o favor de quem governa. Acabei de falar, mas eu não venho com nada escrito. Porque o Senhor, Ele coloca nas nossas bocas aquilo que Ele quer que a gente muitas vezes, muitas não, aquilo que Ele quer que a gente sempre fale. Então, tudo que na nossa vida é dentro da palavra. Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigos daqueles que dá presentes. Se até parentes do pobre o desprezam, quanto mais seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos abandonam. A gente vê isso no nosso cotidiano, a gente vê isso no nosso dia a dia, a gente vê que muitas vezes tem uma família nossa que tem uma condição financeira um pouquinho mais baixo,
Mas você tá lá bajulando ele? Você deixa ele tipo de escanteio. Mas se você vê que tem algum dos parentes que é um pouquinho mais, com nível um pouquinho mais alto, você tá bajulando. Você tá lá dizendo que aquela pessoa é especial. Nós temos que parar com isso, nós temos que olhar para dentro de nós. Enquanto eu digo para Deus, enquanto eu tiver vida nesta terra, eu farei aquilo que Ele quer, não o que eu quero. E sempre também falo, Senhor, se eu estiver me achando que Tu me quebres, Senhor, se eu estiver me achando que Tu me corrijas, Senhor, se eu estiver me achando que Tu, Senhor, coloque Tuas mãos poderosas sobre mim, para que eu aprenda. Porque nós temos muito medo de pedir para que Deus quebre a gente. Porque a gente já sabe que a gente está carregadinho. E as mãos do Senhor sobre nós, ela é pesada. Porque Ele é o nosso justo juiz. O Senhor, Ele é amor, Ele é misericórdia. Mas lembre-se, o Senhor é Pai. E um pai sempre vai corrigir seus filhos. Um ótimo dia na paz do Senhor. Que essa segunda-feira seja uma segunda-feira diferenciada para você. Que você venha sempre olhar para dentro de si antes de olhar o próximo.